Uhum. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Viviane Lemos, eu sou a idealizadora da Feira de Moda Plus Size. Aqui do lado tem o Arthur Garcia, que ele é psicólogo. A gente convidou o Arthur, é um grande parceiro nosso da feira, visitante, palestrante, já esteve conversando com a gente em muitos momentos na feira física e também no ambiente virtual. A gente também já fez parceria. E o Arthur está aqui para falar com a gente sobre o Setembro Amarelo. Ele que é psicólogo, vai nos dar o olhar dele, a fala dele sobre a importância de se pedir ajuda e todo esse rolê que ele vai explicar muito melhor para vocês. Então, Arthur, seja bem-vindo. Eu vou pedir para tu Obrigado. começar te apresentando para nossa audiência e obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande poder participar de momentos como esse. Não só pela questão de poder conversar sobre. Não só pela questão de poder me divulgar também, né, como psicólogo, mas também pela oportunidade de poder ter esse tipo de diálogo, que eu acho que são sempre muito produtivos e muito positivos também para a gente poder entender melhor sobre assuntos e também poder dividir nossas dúvidas e nossos questionamentos. Bom, me apresentando, pessoal, eu sou o Arthur, eu tenho 30 anos agora. Quando no momento que fez o post lá tava com 29, mas já fiz 30 faz uns 2 meses, mais ou menos. Eu tô com 30 anos, eu sou pós-graduado em psicologia escolar, fiz psicologia na PUC, aí depois de graduado eu fiz a pós-graduação pelo CAP, e desde o começo da pandemia eu tenho feito atendimentos virtuais. Aí faço por chamada de vídeo, já fiz em várias plataformas diferentes, tanto WhatsApp, Zoom, Skype, FaceTime. Então, onde sou necessário para poder conversar, onde me buscam conversar comigo, eu estou aí disponível. E sobre o que mais eu posso falar sobre mim? Eu, como psicólogo, eu sempre tive muito interesse no público jovem. Isso é uma coisa isso é um interesse que eu tinha já na faculdade. Mas aí depois mais perto da conclusão da faculdade, eu pude fazer estágios, eu pude fazer trabalhos com crianças e também pude trabalhar como AT, que é acompanhante terapêutico, junto de um menino num colégio que tinha 10 anos de idade. Então também pude ter mais contato com criança. E todas as experiências que eu fui acumulando, desde trabalhar com já os que a gente chama de jovens adultos de 20 anos, entre 20 e 30 anos, mais ou menos, e adolescentes abaixo dos 18 anos, e também agora com crianças, com uma experiência que eu tive alguns poucos anos atrás, eu pude perceber que, na verdade, o meu interesse maior é na personalidade, no comportamento humano, são nas pessoas. Eu ainda tenho, claro, essa minha preferência, ela vai mais de adolescentes por todos os questionamentos que eu gosto de ir levantando durante uma terapia, mas tenho atendido tudo quanto é tipo de público, então as demandas que eu tenho percebido das pessoas, elas têm sido bem diversas. Mas, ao mesmo tempo, sempre se resume à necessidade da atenção, da paciência dos outros, de uma responsabilidade afetiva, de podermos nos tratar com respeito e também de sermos entendidos nos nossos momentos de fragilidade e durante os nossos momentos de ansiedade. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo os trabalhos que tu tem feito, tu acredita que hoje em dia eu faço terapia há 15 anos já, tá? Uhum. Eu, eu Eu faço uns entendi que 15 anos também já. eu entendi que eu precisava de ajuda para me entender melhor e me faz muito Uhum. bem fazer terapia. Nesse momento a gente está fazendo de forma virtual também, super tranquilo pra gente. E eu queria te perguntar assim, antigamente existia uma resistência muito forte na questão de buscar terapia, terapia é coisa para louco, isso não é para mim. Os homens têm uma resistência maior ainda, pelo que eu converso e tal. Tu acha que isso já desmistificou um pouco? Ou tu acha que isso ainda é muito forte? Eu percebo que tem muito mais gente que faz terapia hoje em dia, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei, era uma coisa, quando tu falava que tu fazia terapia, era uma coisa tipo, nossa, é muito dodói isso aí já não dá mais. Sim. O que tu pensa sobre isso? O que é Bom, muito bobo, né? sim, com certeza. Não, eu acredito que num futuro ideal, num mundo ideal, as pessoas não vão buscar terapia somente por questão de ter um problema para ser resolvido. Porque a terapia é um momento que nós temos para poder falar sobre nós mesmos. E isso não precisa necessariamente demandar um problema, tô com dificuldade em alguma coisa, tem uma parte, tem algum contexto da minha vida que não tá dando certo e eu preciso melhorar isso. Num mundo ideal, acredito que a terapia ela vai poder ser um serviço a ser buscado simplesmente por pessoas que querem se conhecer melhor, para poder ter um momento que ela possa conversar, mais por um caráter, como é que chama? Mais por um caráter preventivo do que um caráter
de ter um problema já para ser resolvido. E o que seria o caráter preventivo? Seria nós irmos sempre nos fortalecendo para tornar cada vez mais, justamente com esse fortalecimento, ou nós conseguimos evitar alguns tipos de problema, ou evitar que alguns problemas surjam e evoluam a pontos de serem realmente prejudiciais em níveis alarmantes. Mas voltando à pergunta que tu fez, eu também comecei a fazer terapia há mais de 10 anos atrás. E quando eu comecei também tinha muito essa vergonha. Eu tive, na parte da minha família, teve uma resistência inicial de um dos meus pais de poder pegar e perceber isso como. Claro, foi percebido como necessário. No meu caso, foi por um episódio que eu tinha vivido, então realmente teve toda aquela motivação. Mas a terapia, por que ela traz, tinha tanta resistência das pessoas com terapia há muitos anos atrás? Justamente pelo que tu trouxe, dessa percepção equivocada, desse preconceito de que terapia é coisa de louco, e porque a terapia, não só a terapia, mas qualquer tipo de transtorno de personalidade, qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de dificuldade maior, é vista como de depressão e ansiedade, são vistos como problemas, e porque são problemas, e esses problemas acabam fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais inferiores. Então, justamente, as pessoas querem fugir disso até onde der. E fugir disso, fugir de fazer terapia, seria fugir de poder aceitar que, bom, eu não sou um ser humano perfeito, eu não sei, eu não tenho todas as respostas para mim mesmo, para o meu futuro, eu não tenho um entendimento 100% de quem eu sou, do que eu penso, de como eu me sinto, e poder aceitar isso é muito doloroso. Nós, homens, a gente acaba tendo também mais aquela pressão da sociedade, toda aquela pressão machista, toda aquela pressão da masculinidade tóxica que nos exige sermos perfeitos, nos exige não demonstrarmos sentimentos, nos exige força, nos exige seriedade, capacidade de lidar com qualquer tipo de coisa, ter todas as respostas, não nos abalarmos, o nosso comportamento e a nossa produtividade afetada por nada. E isso é impossível. Nós somos humanos, nós temos nossas falhas, nós temos as nossas limitações, nós temos nossos sentimentos que são abalados, desde coisas mais intensas até coisas mais simples que também nos abalam, mesmo sem a gente perceber tanto. Então, acredito que hoje em dia isso está cada vez melhor, essa questão, pelo fato de que cada vez mais as pessoas estão se abrindo para poder conversar sobre isso, para poder falar sobre nossas dores, nossos questionamentos, nossas inseguranças. E cada vez mais as pessoas estão experimentando fazer terapia e estão percebendo como a terapia pode, mesmo que seja um processo muito doloroso, porque terapia acaba fazendo com que a gente passe por muitos questionamentos que acabam fazendo a gente se sentir mal, mas depois de um tempo, as coisas começam a dar certo quando nós estamos com um terapeuta que acaba se encaixando muito bem com a gente, porque terapeutas eles também, que nem médicos, eles têm várias personalidades diferentes, a gente tem que encontrar aquele que encaixe bem com a gente, senão toda a relação profissional acaba não sendo positiva. Enfim, e perceber isso está fazendo com que as pessoas cada vez se sintam mais à vontade para poder dizer, faço terapia, tem sido uma coisa ótima. Só que ainda é muito fraco isso, ainda não é tanto, as pessoas ainda não têm tanto essa frequência. Até pode ser que entre quatro paredes, duas pessoas consigam conversar sobre isso, poder se abrir, mas falar disso de uma maneira abertamente, postar numa rede social, por exemplo, um textão explicando sobre como terapia é uma coisa boa, e sobre como fazer terapia te ajudou, isso é algo que as pessoas ainda têm uma dificuldade. As pessoas ainda acham que é brincadeira poder falar sobre, terapia é coisa de louco, eu tô sendo engraçado, vamos dar risada disso. Sendo que, na verdade, isso acaba sendo muito desmotivador para as pessoas que estão fazendo terapia de poder falar sobre isso, e para as pessoas que nunca fizeram terapia a começar a buscar ajuda. Porque se tu começa a escutar o tempo todo que isso é coisa de louco, que isso é um sinal de um fracasso, isso acaba fazendo com que as pessoas pensem, bom, eu não quero ser louco e eu não quero ser um fracassado, então eu vou fazer de tudo para conseguir enfrentar tudo que a vida jogar em mim, eu vou enfrentar isso sozinho, porque eu não preciso de terapia. E isso muitas vezes, ok, em algumas circunstâncias a pessoa até pode conseguir resolver esse problema e lidar com isso, mas certamente vai ser muito mais doloroso e muitas vezes a pessoa não vai conseguir. A pessoa até pode achar que está fazendo um ótimo trabalho, mas se tu parar para analisar todo o contexto, toda a maneira como a pessoa tem lidado com isso, os pensamentos dela, vai perceber que está sendo doloroso demais e a pessoa está tendo tantos prejuízos quanto ganhos nisso de enfrentar tudo isso sozinho. Então a terapia ela precisa ser desmistificada como algo de louco, ou um sinal de fraqueza, ou um sinal de dizer que a pessoa tem um problema, porque, bom, problemas todos nós temos. Então,
E também, claro, não querer dizer que as pessoas são superiores e melhores que as outras porque fazem terapia, mas assim, é uma maneira de saber que terapia é algo que nos coloca melhor em contato com nós mesmos. E através desse contato nós conseguimos nos conhecer melhor. Adorei. E é um pouco do rótulo, né, Arthur? Eu faço Uhum, terapia há bastante tempo. E há um tempo atrás eu entendi que meu filho precisava de ajuda também. Eu sou mãe sozinha, né? uhum, E eu vi que eu sozinha não estava conseguindo ajudá-lo em tudo que ele precisava, sabe? Então eu resolvi botá-lo na terapia, mas foi um processo que foi um pouco difícil para mim, porque eu não queria que meu filho fosse rotulado como uma criança problemática. Ele não é uma criança problemática. Muito pelo contrário, meu filho é maravilhoso. Mas a sociedade tem isso na criança, põe isso pra gente, e isso quase que me emperrou, me barrou de ir adiante, né? E eu pensei, não, quem tá aqui sou eu, quem vive a nossa vida somos nós, e eu que vou entender isso, e eu que vou lidar com isso, e vou fortalecê-lo, inclusive com a terapia, para ele poder lidar com alguma situação desse sentido. Nós fomos em frente, organizamos os sentimentos ali que estavam rolando naquele momento, e eu acreditei que, nossa, que foi um baita ganho, assim, pra gente ali, pra aquela situação que a gente tava vivendo e tal, e foi super bom. Mas a sensação do rótulo foi uma coisa que quase me tirou daquele lugar ali de buscar ajuda para ele, né? Então, sim. isso pega muito, muito na vida das pessoas que procuram ajuda, que querem ajuda, porque as pessoas, a gente muitas vezes dá mais bola porque as outras pessoas vão dizer ou vão pensar da gente do que a gente está sentindo ou sofrendo. E por Sim. esse motivo a gente acaba não pedindo ajuda e não procurando alguém que nos possa. Ou ter uma conversa franca, às vezes, com alguém, também já ajuda um pouco, né? E enfrentar os problemas de fato, né? Porque não falar dos problemas, não pensar mais neles, não faz com que eles se resolvam. Eles apenas ficam dormentes, talvez, ou desorganizados com a gente, né, Arthur? Sim. Uma questão interessante também da psicologia, acredito que também todos nós temos uma cultura de uma. Como é que é a palavra? Nós temos uma cultura de buscar sempre um distanciamento das áreas médicas. A nossa saúde é sempre algo de muita preocupação, mas ao mesmo tempo de uma preocupação de tentar fingir que nós nunca teremos problemas e nós não temos nenhum problema. Da mesma maneira como as pessoas elas tendem a sempre deixar só para o último momento buscar um médico, em muitos casos, isso, principalmente os homens, só vai buscar um médico quando estiver quase morrendo, ou quando estiver com uma doença que claramente não vai embora sozinha, não é dormindo, não é descansando ou tomando água que a pessoa vai conseguir resolver isso. A pessoa precisa de um atendimento. E a pessoa daí, as pessoas elas têm essa resistência de ir num médico. Acredito que por ser da área da saúde, todas as profissões da área da saúde, as pessoas têm essa resistência de lidar com isso. E com psicólogo não poderia ser diferente. Da mesma maneira que as pessoas têm resistência a ir num fisioterapeuta porque não quer que as pessoas percebam que o corpo da pessoa está precisando de alguma melhoria ou de algum cuidado melhor em alguma coisa. Não querem ir no médico porque as pessoas vão saber que tu está tomando remédio. Não querem ir no psicólogo porque as pessoas vão saber que tu tem questionamentos e que além de e que tu não é uma pessoa normal que simplesmente tenha os teus relacionamentos, faz o teu trabalho, cuida da tua vida, compra a tua comida e além disso tu ainda tem questionamentos e inseguranças e ansiedades e tristezas e tu não consegue lidar com isso como uma pessoa normal, porque temos toda essa construção de normalidade que sempre foi muito tóxica para nós, sempre foi muito tóxica e muito limitadora colocar que as pessoas para poder lidar com seus problemas tem que ser sempre sozinhas ou com os amigos ou das maneiras que as pessoas têm todo esse glamour ainda por eu tava triste, então eu comecei a fazer exercício, porque daí exercício me liberou endorfina, serotonina, sei lá, começou a fazer minha cabeça funcionar de uma maneira e eu comecei a sentir euforia, então agora fica tudo certo, e isso aí me salvou. Ou vou encher minha casa de animais de estimação que vão me dar todo aquele amor que eu sinto que eu não tenho, então agora não preciso lidar com terapia. Já ouvi isso de pessoas próximas de mim, falando que os seus animais de estimação salvaram da depressão. Eu fico pensando, bom, é todo um pensamento que nós temos que falar, conversar sobre isso, né, para poder entender de onde é que vem esse entendimento. Ou, o cara tá triste, o que os amigos falam? Vai buscar terapia? Não, os amigos costumam dizer, vamos pro bar, vamos beber bastante, vamos sair, vamos fazer você conhecer várias mulheres para poder se relacionar e
ter relações sexuais ou algo assim, para que você possa se sentir melhor. Então tem sempre uma busca que a sociedade pega e cria todas essas buscas que são aprovadas como ok, saudáveis, etc. Agora, essas outras buscas que são mais sérias e com um cunho mais profissional, que é buscar uma ajuda, buscar um terapeuta e buscar um psiquiatra em outros casos, acaba sendo visto com muita resistência e com muito preconceito. Então isso realmente acaba fazendo com que as pessoas pensem, eu não quero que ninguém me enxergue dessa maneira, então eu vou evitar ao máximo. E daí muitas vezes a pessoa nunca busca ajuda, ou quando busca ajuda o problema já está tão grande que acaba tendo uma resolução muito mais dolorosa, ou às vezes não tem mais como resolver em alguns casos. Ou até tem como resolver, mas daí olhando para trás, tu começa depois a perceber todas essas situações horríveis que tiveram que ser vivenciadas porque a pessoa se recusava e não se sentia bem à vontade. E esse é o problema. As pessoas acabam fazendo com que outras pessoas se sintam cada vez menos prontas e capazes de buscar uma terapia, justamente por todos esses rótulos. Arthur, na tua visão, assim, tu acha que a internet, as redes sociais, elas vieram para. Elas ajudam de muitas formas, mas elas também prejudicam no sentido de que a comparação é imensa, as pessoas muitas vezes postam que não é uma vida real, mas que vendem como se fosse, e aí a gente acaba se comparando. Eu vi um post esses tempos lindíssimo que falava sobre isso. Não se compare, porque possivelmente aquela vida não é real, então ok a tua vida ser assim como é. Então eu acho que a internet e o acesso à informação, que é muito maior, a gente é estimulada a todo momento por informação de todo tipo. Isso também influencia um pouco nas nossas questões. Acho que mais pela questão de se comparar, e fazendo recorte para a pessoa gorda, para o corpo gordo, também tem toda essa questão que tem da autoidentificação, né? Muitas vezes a gente passa a seguir, eu não, mas eu acho que muita gente que ainda não está desconstruída ainda segue pessoas que não são parecidas com elas, né? Corporeamente, e isso acaba gerando uma situação de anseios que não são reais, também não são possíveis de ser alcançado. Tudo isso são a internet, enfim, redes sociais, elas impactam duramente nesse tipo de relação que a gente tem com a gente, com o nosso corpo, com a nossa vida, né, Arthur? Com certeza. Uma situação que eu nunca vou esquecer, que eu passei com uma amiga algum tempo atrás, a gente tinha se encontrado, depois de muito tempo sem se ver, a gente passou uma tarde conversando, falamos sobre desde coisas que nos fizeram rir, até conversamos sobre coisas pessoais que nos traziam dor e podemos desabafar um com o outro. E depois, no final desse encontro, a gente pegou e tirou uma foto e postou na rede social. Sorrindo os dois, falando sobre como a gente gosta um do outro. E eu fico pensando assim, olha que interessante isso, porque as pessoas que vão olhar essa foto vão ver duas pessoas sorrindo, uma do lado da outra, e com um texto muito positivo e muito legal. As pessoas nem sonham que antes de estar sorrindo, talvez as duas pessoas estivessem chorando ou extremamente tristes. Por quê? Porque o recorte da rede social é justamente aquilo. A rede social ainda ela tem muito aquilo de nos dar o controle de poder apresentar para o mundo a visão que nós queremos mostrar. E por mais que muitas pessoas consigam ter esse desapego de postar nas redes sociais o que tem vontade, independente da maneira como vai impactar nos outros, a grande maioria das pessoas ainda tem sempre esse filtro ativado no nosso inconsciente de eu quero postar coisas que façam com que as pessoas gostem de mim. Então, justamente por isso, não é todo mundo que vai sentir a vontade de postar hoje estou triste, ou algo assim, ou poder explicar sobre um problema seu. As pessoas querem postar foto sorrindo, foto com seus animais, foto com os amigos bebendo, foto com as pessoas com quem elas se relacionam, fotos positivas, memes engraçados, e raramente as pessoas têm esse hábito de poderem ser abertas, e justamente por isso acaba criando para pessoas, principalmente que hoje em dia nas redes sociais muitas pessoas têm pessoas adicionadas que nem conhecem, então acaba tendo só a única maneira de as pessoas nos conhecerem é através dessas fotos e do que nós postamos. Então, se a gente só apresenta para essas pessoas essa imagem nossa, sorridente, alegre, produtiva, olha todas as coisas legais que eu fiz hoje, fica muito fácil para uma pessoa poder olhar e pensar, essa pessoa é perfeita, essa pessoa está sempre feliz, essa pessoa não tem suas mágoas, essa pessoa não tem
nenhum problema com o seu passado, e isso é algo que pode acabar afetando as outras pessoas. Eu também já encontrei pessoas que tiveram esse tipo de problema, de poder ficar levantando de, nossa, eu queria ser como aquela outra pessoa, porque tá sempre feliz, tá sempre... a família dela tá sempre maravilhosa, o marido dela tá sempre feliz com ela e super apaixonado, e nós não sabemos o que se encontra no backstage dessas pessoas. Isso não existe, ninguém é feliz o tempo Exato. inteiro. Uma vez, há muito tempo, minhas irmãs colocaram no grupo ali das irmãs um meme desse de manhã cedo. Ai, eu acordei com uma vontade de ser feliz o tempo inteiro. Nossa, eu fiquei furiosa. Isso não existe, ninguém é feliz o tempo todo. De manhã já pistola total. Até hoje elas brincam comigo. Ai, Vivi, tu acordou com uma vontade de ser feliz o tempo inteiro. Gente, eu fiquei muito furiosa, claro. Porque isso não existe, né? É uma grande brincadeira aqui fazendo esse relato do grupo das minhas irmãs, né? Mas a rede social nos vende isso. As pessoas são felizes o tempo inteiro ali. E isso é impossível. Então eu fiquei muito. E é impressionante como as pessoas realmente, às vezes a gente poder pegar e trazer para as pessoas isso de que as pessoas não são felizes o tempo todo, para muitas pessoas é um choque. Ou porque as pessoas não. As pessoas ficam, como assim aquela pessoa deve ter problema? Como assim aquela pessoa deve ter dias que ela tem preguiça de tomar banho? Ou sei lá, ou desde coisas mais simples, como assim aquela pessoa não também passa por momentos que ela vê alguma coisa na televisão e fica irritadíssima? Ou xinga o marido de alguma coisa, ou briga com os amigos que fizeram algo que ela não queria que fizessem, ou algo assim. Ou até mesmo é grossa e inadequado em alguns momentos, porque nós não somos seres humanos perfeitos. Todos nós cometemos nossas falhas. Com E certeza. uma coisa que eu acho interessante também é que por mais que ainda tenha o problema de toda essa campanha de Setembro Amarelo é que acaba levantando várias polarizações sempre. Ao mesmo tempo que vai ter uma polarização muito saudável e muito necessária, que é a da conscientização, tem muita gente mesmo, quando começa setembro, eu vou olhar minhas redes sociais, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas falando coisas legais, um número maior, talvez, claro que seja para as pessoas que eu sigo, mas enfim, talvez um número maior, são de pessoas reclamando da hipocrisia das pessoas, que é muito fácil passar setembro inteiro dizendo, não, pode falar comigo, eu tô sempre, a minha caixa de mensagem está sempre aberta, meu inbox está sempre aberto, pode me chamar, e depois passa o resto do ano reclamando que as pessoas, porque aquela pessoa ali, sempre que chega no rolê, essa pessoa tá depressiva e acaba estragando a vibe de todo mundo e deixa um clima horrível e etc. Então, isso também é interessante, é uma polarização que nós também temos que analisar. E outra que eu também achei interessante, que esse Setembro Amarelo, eu não lembro de cabeça agora quantos anos tem, mas isso é algo que eu percebi nesse ano. Nesse ano as pessoas têm muito feito essas publicações e posts falando, pessoal, Setembro Amarelo não é para qualquer pessoa pegar e dizer que está aberta a ouvir desabafo dos outros. Porque é muito fácil tu pegar e dizer isso aí, achando que a pessoa só vai chegar pra ti e dizer, eu estou meio desanimado, e tu vai mandar uma música alegre pra pessoa e pronto, resolver o problema. Não é assim. Ao mesmo tempo que pode vir isso, pode vir pessoas com questões muito mais problemáticas e muito mais complexas que tu não vai saber resolver, por mais que tu tenha anos de amizade, ou saiba tudo que deixa a pessoa feliz, tu não tem um diploma de psicólogo, um curso, ou seja lá o que for, que também nos profissionaliza a ponto de nos capacitar para poder lidar com isso. Então acaba sendo acaba sendo algo que acaba complicando, acaba sendo algo prejudicial, porque ao mesmo tempo a pessoa ela pode se sentir, como tudo que nós falamos antes, ela pode se sentir desconfortável de buscar um terapeuta, então ela pensa, bom, já que os meus amigos, a maioria deles está pegando e botando essas coisas de Setembro Amarelo, dizendo que está aberto, vou finalmente poder pegar e me desabafar. Aí desabafa, não ouve o que quer, ou ouve coisas que até podem piorar. Pode ser gatilho. Exato, e acaba sendo gatilho, e aí deixa essa pessoa mais frustrada ainda por ter as suas questões, os seus problemas, e acaba deixando a pessoa mais longe ainda de uma terapia. E mais próxima ainda de uma depressão cada vez mais profunda e mais problemática. Então também tem isso. Sim, às vezes a gente tem que ter cautela, né, Arthur, com as ajudas e as mensagens que a gente recebe e ter essa sensibilidade de conseguir se colocar no lugar do outro, porque pedir ajuda é se mostrar vulnerável. E para a gente ser vulnerável é necessário uma coragem incrível.
para a Uma gente poder. maturidade emocional também. Exato. Então é muito interessante também ter todo esse olhar sobre isso. Essa é a minha fala de uma pessoa que faz terapia e que acha muito importante tratar assim, as coisas que nos. Não é que incomoda, mas que mexe com a gente. Né? Sim, Então, com às vezes certeza. não é nenhuma situação assim, nossa, totalmente diferente, mas tu fala com uma pessoa que tem um outro olhar, que consegue construir um outro caminho para ti, já faz tu enxergar aquela situação com outros olhos e te ensina, te conduz, né? O terapeuta, ele não te diz isso ou aquilo, ele te ajuda a construir o que tu precisa enxergar. Então, esse que é Com o certeza. grande lance, né, de quem busca ajuda, quem faz terapia e tal, para poder se organizar melhor com as suas coisas. Arthur, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe, tu tem conhecimento, a gente não roteirizou isso, mas tu tem conhecimento de auxílios, de grupos que prestam um serviço de terapia de forma gratuita para as pessoas que perderam renda, que estão Uhum. sem atividade financeira no momento, para recomendar para o pessoal? Sim, de cabeça, eu não vou ter nenhuma recomendação. A única coisa que eu sempre lembro de cabeça é o CVV, que eu esqueci agora o nome da sigla, mas Centro de Centro Valorização da voluntário. Vida. Isso, isso. Obrigado, consegui lembrar. A única coisa que eu lembro sempre de cabeça é essa, mas me seguindo nas redes sociais e também, às vezes, até jogando no próprio Face ou no Twitter, não é difícil encontrar pessoas que postem listas e são listas maravilhosas. De vejo isso tanto listas de serviços que são nacionais do país todo, como listas de serviços específicos dos lugares. Então, isso também é outro tema muito interessante a ser discutido sobre psicologia, porque é algo que também, infelizmente, tanto pela questão da pandemia, mas antes mesmo da pandemia isso também já era um problema, só que na pandemia acabou sendo pior, acabou se agravando, é a questão financeira. Antes mesmo da pandemia, muitas pessoas têm muita dificuldade de buscar algum tipo de serviço porque elas não têm dinheiro, elas têm muitas outras responsabilidades financeiras que acabam fazendo com que psicologia, com que fazer uma terapia acabe sendo deixado de lado, porque, bom, preciso botar comida na mesa. Então, isso também acaba fazendo com que muitas pessoas criem essa ideia de que psicologia é algo elitizado. E claro, de certo modo, podemos dizer que é algo elitizado pelo fato de que os grandes terapeutas, etc., cobram um caro por uma sessão de terapia, ou por fazer uma palestra, enfim. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, iniciativas de terapia de baixo custo e gratuitas têm aumentado cada vez mais. As pessoas ainda têm essa tendência a sempre ver o lado negativo, do sentido de, a fila é gigantesca, às vezes demora muito, eu fui parar com um estudante que ainda não se formou em psicologia, então ele me falou coisas e eu percebi que ele não entendia muito bem o que estava falando, ou, fui parar com um psicólogo lá que não fiquei satisfeito, porque sei lá, as pessoas ainda têm, e então isso acaba complicando em alguns casos, porque acaba desmotivando as pessoas que nunca foram procurar algo, pensando, bom, eu queria procurar algo de baixo custo ou gratuito, mas eu só ouvi opiniões negativas, então eu não vou atrás disso. E isso acaba sendo algo ruim, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que trazem isso, tem muitas pessoas que passam por todo esse procedimento, todo esse processo burocrático de cadastramento nos serviços e poder buscar, e acaba sendo maravilhoso, a pessoa consegue ter contato com alguém, pagando pouco, assim, e tendo um serviço tão bom quanto seria um serviço que não seria, assim, de baixo custo ou gratuito. Porque isso te configura um bom psicólogo, independente do quanto eu tô ganhando, se a pessoa tá me chamando, se a pessoa tá me procurando para poder conversar, para poder pra poder ser consultada por mim, e eu tô me disponibilizando, eu vou me disponibilizar da mesma maneira que eu me disponibilizaria, independente do custo que eu tô cobrando. Isso configura um bom profissional. Enfim, e respondendo a tua pergunta, sim, existem muitos locais de baixo custo e gratuitos. De cabeça agora eu não tenho nenhum, mas acredito até que pela página depois a gente pode sempre divulgar. Acredito que é algo que mesmo que já divulguei mês passado, bom, mas divulga esse mês também o mesmo, ou às vezes divulga outros, é algo que é sempre muito importante porque as pessoas precisam ter sempre as pessoas precisam ter consciência de que existem esses serviços e que eles estão mais perto do que a gente imagina. Boa, Arthur, eu vou ver essas listas. Eu acho que a gente já divulgou em algum momento, mas eu vou fazer Uhum, esse resgate para postar aqui, para deixar para nossa audiência certo. com essas lembretes, né? Existem recursos, existem oportunidades, e o CVV eu acho que é gratuito, né? 188, Sim, Arthur.
Então, o Também CVV. tem como fazer pela internet, tu pode mandar tanto mensagem, tu pode mandar e-mail, tu pode acessar um serviço de bate-papo que tem no site, então tu consegue falar com alguém em questão de minutos, às vezes questão de segundos, dependendo, e isso aí também é o tempo todo, é 24 horas. Se tu tiver É, uma crise 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, não tem problema, tu pode entrar no CVV, alguém vai te atender e com a mesma maneira e com a mesma... E tão bom quanto se fosse independente do horário. eu vou colocar aqui na tela, não sei se já tá. Ah, aqui tá o Tá site do aparecendo. CVV, que é cvv.org.br. Então tem opção de chat, ligue, tem e-mail, tem endereço, 24 horas por dia. Aqui em cima já tem um link ali, quero conversar. É importante a gente colocar essas informações aqui, né, Com Arthur? certeza. Porque às vezes as pessoas acham que é difícil, que é impossível, isso não é para mim, mas é alcance de 2, 3 cliques, tu consegue algum tipo de escuta qualificada que vai poder te direcionar para alguma situação que possa te ajudar. Então, acho super válido. Eu vou deixar aqui no Uhum. banner também depois, cvv.org.br, para o pessoal poder buscar essas ajudas. Eu acho bem relevante para todo mundo. Deixa eu só. Ao mesmo tempo que eu estou falando contigo, eu já estou botando aqui, já vou botar na tela. Deu, já foi. Vou colocar aqui. Certamente também Arthur, deve ter aplicativo para isso também. deve ter. Arthur, deixa eu só colocar 2 comentários aqui, ó. Deixa eu desligar Uhum. meu troço aqui. A Francisca Ângelo botou bem mais cedo. Aqui o Ru dando aquele apoio. Muito obrigada, Francisca, por Obrigado, estar Francisca. aqui nos assistindo. Espero que esteja gostando do conteúdo. E aqui temos a Thaís da Silva, uma grande parceira nossa também, super queridona. Oiê, nós Olá, precisamos ouvir Thaís. mais sem ser ouvidos e julgados. Sem ser ouvidos se julgarmos. Eu acredito que é sem julgar também, né? Acho que a Uhum. gente tem essa. Isso a gente precisa também ser ouvido e quando a gente escutar, não julgar a pessoa que a gente está escutando. Sim, teve uma vez que eu escutei sobre como alguém falava sobre como o segredo de qualquer relação é a comunicação. E sobre como a pessoa problematizou isso no sentido de dizer que comunicação, no caso das pessoas falando uma com a outra, muitas vezes isso acaba não tendo essa compreensão. Então talvez a gente devesse começar a falar sobre como o segredo de toda a relação é a compreensão, que é justamente isso, poder dizer, bom, eu te entendo, ou mesmo que eu não te entenda, eu respeito o seu ponto de vista, eu respeito sua dor, eu respeito os seus sentimentos. E isso é algo que falta muito. Claro que E, em muitos casos. Ah, desculpa, pode falar. desculpa, eu acho que a gente só consegue ter essa abertura quando a gente Uhum. faz isso com a gente. Quando a gente se entende, a gente se Sim. respeita, a gente consegue fazer o exercício da empatia e se colocar no lugar do outro. Eu já tive momentos mais raivosos, digamos assim. A velha vive, como eu digo. E, e eu já tive momentos de grande embate, por exemplo, com o pai do meu filho. E ontem eu conversando com ele, ele tem um bebê novo agora, não sei se ele vai nos ver aqui. Ele tem um bebezinho de 15 dias e ele tava falando do bebê e tal, não sei o quê. E eu falei para eles, eu entendo, super entendo, eu respeito, tranquilo. E foi muito verdadeiro aquilo ali para mim, naquele momento, falar isso, porque eu super Uhum. entendo que um bebê recém-nascido requer muita atenção e toda uma demanda do casal ali, da esposa dele, a Aninha, uma querida e tal. Então eu acho, assim, para complementar a tua fala, que a gente consegue fazer isso quando a gente consegue fazer com a gente de forma Sim. muito verdadeira para a gente conseguir colocar com o outro isso. A maturidade emocional, ela nos demanda muito, porque ela não surge da noite pro dia. Infelizmente, às vezes não é uma questão de criação. Muitas pessoas, elas não são criadas para se sentirem à vontade, para poder falar sobre seus sentimentos e poder questionar as coisas e poder dizer, olha só, não estou satisfeito com a maneira como você está me tratando. Eu acho que também tem muitas questões que acabam fazendo com que nós crescemos e nos desenvolvemos e desenvolvemos nossa personalidade de uma maneira que não é de uma maneira saudável. E isso acaba vindo muitas vezes de quando a gente é menor, ou às vezes até mesmo quando já estamos maiores. E desenvolver essa maturidade emocional é essencial, tanto também para nós podermos ter reconhecimento dos nossos pontos que não estão tão bons, que ainda estão nos trazendo dor, para podermos trabalhar com eles, poder termos a humildade de saber, sim, eu não sou uma pessoa perfeita, sim, eu tenho problemas, sim, eu tenho dificuldade de me comunicar sobre tal tipo de sentimento, sim, quando eu tô triste, eu não sei exatamente
como externalizar isso, ou quando eu tô brabo. Então, então essa maturidade emocional acaba permitindo que com o tempo a gente vá cada vez se expressar melhor e conseguir ser entendido e também conseguir entender o outro, de poder saber, bom, essa pessoa está me trazendo um relato de algo que eu nunca vivi. Eu nunca passei por uma situação parecida com essa pessoa, seja porque é um homem escutando algo de uma mulher que é extremamente, digamos, a ver com o corpo feminino ou com vivências femininas. O cara não tem como pegar e dizer, eu sei como é isso, porque ele não passou por isso. Mas ele tem, se ele tiver maturidade emocional, ele consegue muito bem pegar, absorver esse relato, ser compreensivo, ter empatia, ter respeito pela pessoa e ter paciência também para poder ouvir essa pessoa, mesmo que ele não consiga entender tudo. Só o fato de respeitar também já acaba ajudando bastante, porque muitas vezes, a gente percebe isso na terapia, como muitas vezes, só o fato de nós podermos desabafar exatamente tudo que nós estamos sentindo, já acaba fazendo a gente sentir aliviado. Sem ser julgado, né? Uhum. A terapia, o ouvinte ali, o terapeuta, ele não vai te julgar, ele não é o papel dele, né? O papel dele é te escutar Sim. e te ajudar, não é de julgar. Então, isso é bem importante para quem está pensando em fazer terapia, quem tem alguma situação que não está muito bem resolvido e quer procurar ajuda. Vamos aproveitar o Setembro Amarelo para dar esse start, quem Só puder. queria também pontuar que outra questão que às vezes eu escuto é pessoas falando sobre relatos negativos de terapia. Fiz terapia com um terapeuta e ele me julgou. Fiz terapia com um terapeuta para falar sobre a minha sexualidade e ele me disse que era só uma fase ou que devia ser coisa da minha cabeça. Então, infelizmente, assim como existem, por exemplo, os médicos ou fisioterapeutas que são gordofóbicos ou outros médicos que, sei lá, por incrível que pareça, existem médicos que vão ser contra a vacina, ou dizer que medicamentos têm que ser de outros tipos, enfim, e que acabam não nos ajudando exatamente. Também existem, infelizmente, psicólogos que não têm essa maturidade e não têm essas conscientizações para poder ter um desempenho profissional ético. Tem profissionais antiéticos e também pontuar isso não é para desmotivar as outras pessoas de fazer terapia, é justamente para poder saber que, ao mesmo tempo que existem psicólogos que infelizmente são antiéticos e esses merecem ser denunciados por conselho, justamente para eles poderem ser abordados de uma maneira que diga, bom, olha só, tal coisa você está fazendo não está dando certo, isso aqui não é correto e você deveria reconhecer isso e consertar isso para poder seguir atendendo pessoas e realmente fazendo alguma coisa de boa para elas e sendo um profissional decente. Mas também para dizer que existem muitos que são extremamente éticos e que vão te entender. Então também trazia isso porque as pessoas às vezes pensam, é muito fácil dizer que a gente tem que procurar terapia e que terapia é maravilhoso, mas e aquela vez que eu fui falar com um terapeuta e ele falou coisas que ele me atacou com opiniões preconceituosas ou algo assim. Bom, é reconhecer também que infelizmente às vezes não é todo mundo que de primeira consegue fazer terapia com um psicólogo ou psiquiatra que consiga se encaixar tão bem contigo. Às vezes é um processo que demanda mais um pouco para as pessoas irem se conhecendo, mas em alguns casos tu percebe já que aquele psicólogo não vai ter um pensamento que feche com o teu. E para as pessoas que acabam buscando atendimento de baixo custo ou gratuito, que precisam enfrentar a lista de espera, acredito que essa é uma situação ainda mais difícil de lidar, porque tu pensa, nossa, se eu trocar agora, eu vou ter que esperar, sei lá, mas quanto tempo até alguém poder me escutar? E realmente, eu entendo, é uma questão complexa, e nesse caso, acredito que às vezes acaba também precisando ter uma conversa com o próprio psicólogo para poder expor isso, por mais que para algumas pessoas seja difícil. Mas também dizer para que não desistam da terapia, por mais que possam ter alguns momentos que você pode acabar na frente de um psicólogo que não vá casar tão bem contigo em questão de pensamento e relação profissional, certamente vai ter alguém que vai ter toda a personalidade perfeita para poder te atender e para vocês poderem se auxiliar para você resolver seus problemas. Ai, com certeza, isso é muito importante, Arthur, porque não foi nenhuma nem duas pessoas que procuraram um apoio psicológico. Eu não me identifiquei com psicólogo, mas é isso, gente, não desiste. Se tem condições, procura um outro, porque tu tem que te conectar com aquela pessoa. Daqui a pouco não é esse que é o teu terapeuta e em outro momento tu vai encontrar esse Com terapeuta. certeza. Arthur, a gente está se encaminhando para o final, eu quero botar mais uns comentários aqui, tá? A Thaís. Nós não aprendemos a dizer não para as coisas, para as pessoas, e isso nos torna
torna prisioneiros de sentimentos que não conseguimos desabafar. Realmente, não dizer não e nos coloca em situações que a gente não gostaria de estar, não gostaria de estar naqueles lugares. E nos Relacionamentos causa. abusivos, não só relacionamentos afetivos abusivos, como relacionamentos profissionais abusivos também. Com A gente precisa certeza. também se empoderar nesse sentido de poder saber que todos nós merecemos ser tratados com respeito e com paciência. Respeito. Mesmo quando nós falamos algo equivocado, ou enfim, nós temos todo o direito de ser respeitado e não ser julgado por isso, no sentido de alguém se sentir livre para nos atacar. Então também saber dizer não é importante. É isso. A Thaís botou mais um. Na terapia a gente fala, mas também a gente se ouve, que é bem importante, respeitar nossos sentimentos e opiniões. Com Realmente, certeza. Thaís, a terapia é isso aí. Ela deixou mais um elogio para ti, Arthur. O Arthur Muito Garcia é obrigado, ótimo. Thaís. Fico feliz É isso mesmo, que está participando concordo. aqui da nossa conversa junto conosco. Obrigada, Thaís, pelo elogio. Inclusive, se quiser conversar comigo depois, eu tentei deixar aí, não sei se apareceu aí, que é @psicólogo pensador no Instagram. Tá Estou aqui, sempre ó. aberto, só podemos conversar. Ah, perfeito. Arthur, a gente está indo pro final, já, porque eu quero subir esse conteúdo no IGTV também, então a gente não pode passar do tempo. Mas deixa o teu recado final para aquela pessoa que está com sensações assim não tão positivas, como que ela pode lidar nesse momento. Deixa tua mensagem final para nossa audiência. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom poder compartilhar minhas experiências e também poder ouvir um pouco sobre vocês, sobre a experiência de vocês. E queria dizer que para quem está se sentindo desanimado, seja desde o começo da pandemia, seja antes da pandemia, seja recentemente ou no futuro, a psicologia sempre vai estar aí para poder fazer com que a gente possa se entender um pouco melhor. Psicólogos, existem vários tipos de personalidade, desde psicólogos gordos, psicólogos magros, psicólogos negros, psicólogos brancos, psicólogos LGBT, psicólogos hétero, psicólogos trans, existem também muitos psicólogos trans cada vez mais. Então, se isso acabar sendo um problema, no sentido de você acabar de frente de um psicólogo que acabe não fechando muito bem com você, procure outro. Certamente existe um que vai ser perfeito para você. Pontuar novamente que depressão e ansiedade não torna ninguém inferior a outra pessoa. Todos nós enfrentamos nossos problemas. Alguns temos histórias de vida, todos nós temos histórias de vidas extremamente singulares que precisam ser respeitados. Não é porque e mesmo assim, duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, estão na mesma família, tiveram os mesmos pais e cresceram com as mesmas coisas, podem vir a desenvolver problemas e enfrentar situações diferentes. Então nós também temos que aprender a respeitar a diferença entre todos nós como pessoas. E não só a psicologia está aí para isso, mas também nós precisamos nos sentir cada vez mais à vontade para poder saber, não só quando nós nos sentirmos mal, poder conversar com o outro, mas também precisamos tentar ser cada vez mais pacientes e poder entender que quando alguém nos procura é porque a pessoa confiou na gente. E se a gente não tem capacidade, por não ter uma graduação em psicologia, que pelo menos primeiramente nós conseguimos ser bons seres humanos, ser bons cidadãos, ser um bom amigo, ser um bom namorado, um bom pai, um bom filho, de poder escutar essa pessoa e não ficar julgando ela, e dizendo, não, essa coisa não tá na cabeça. Não, a gente devia realmente pegar, e se a gente não tem capacidade de poder ajudar por não saber o que dizer, que a gente saiba que sempre vai ter alguém que certamente vai saber lidar com isso melhor. Então poder incentivar as pessoas a fazer terapia, seja de baixo custo, seja gratuito, seja procurando no site do seu convênio ou algo assim, e poder sempre se manter aberto a isso, que a psicologia seja cada vez mais desmistificada como coisa de louco e cada vez vista como ela é uma ciência que busca entender o comportamento humano, uma ciência que busca fazer com que a gente se sinta menos sozinho no mundo. E pessoas como eu, psicólogos como eu, estamos aqui justamente para poder atender vocês, para poder conversar e poder fazer com que a gente possa cada vez tentar se sentir menos sozinho com os nossos problemas. Perfeito, Arthur. Eu adorei conversar contigo. Eu vou colocar aqui na tela de novo o site do cvv.org.br. Eles têm atendimento lá 24 horas por dia, por chat ou por ligação. Então, esse nosso conteúdo aqui ele é super pontual, no sentido de dizer, peça ajuda, não se sinta sozinho e fique firme aí, tá certo? Arthur, muito obrigada. Obrigada, a gente ficou assistindo muito a gente. Muito obrigado a você também. Muito obrigada. Na quarta, a gente tem outro conteúdo sobre o Setembro Amarelo com a Clarissa Guelves, e ela vai falar sobre o autoconhecimento como um caminho para levar para a cura. A Clarissa, que já foi
voluntária no CVV por muitos anos, vai trazer essa vivência dela pra gente, então acredito que vai ser muito legal. Tá convidado, Arthur, todo mundo que tá assistindo convidado. E é isso. A gente se vê na quarta. Beijo, Beijão pra todo obrigada, mundo. Arthur. Beijo, Segure, tchau, tchau. tchau. Até a próxima. Até.